Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo a esse vídeo, e esse vídeo aqui é para mostrar para vocês como se faz uma fotografia usando a luz do sol e sombra. Então aqui, antes que o sol vá embora, né, que já tá tarde, aqui tem umas folhas e aqui o fundo também está no sol. Então aqui não daria esse efeito de jeito nenhum, né? Mas se eu pegasse e andasse para o lado aqui, ó, desse uma andadinha aqui pro lado, já enquadrasse só as folhas aqui e com as sombras de fundo, aí já estaria pronta a fotografia. E por que daria esse efeito aqui? Porque eu fotometrei as folhas que estão iluminadas pelo sol, e a sombra, como está muito mais escuro, ele vai acabar ficando mais escuro ainda. Com o sol do outro lado cria essa contraluz, né? E essa contraluz fica bem bonita assim, porque são detalhes que a gente tem que começar a perceber daí, né? Para usar o contraluz direito, né? E bonito. Não tem regra assim para se usar contraluz nem nada, mas tem que só ficar bonito, né? E aqui dá pra gente ver que ele entra bastante coisas assim, acaba sendo iluminado pela contraluz, né, e acaba dando esse contraste muito grande nas imagens, e sei lá, acaba ficando bonito, né? Essa luz iluminando por trás acaba iluminando, né, a folha, e dependendo do tipo de folha ele acaba criando um raio-x ali da folha, e acaba que fica bem bonito. Aqui tem um trilho de trem, que aqui a gente está nesse espaço de novo aqui, que eu acabei entrando aqui de novo, né? E dá pra ver que tem muita cena que pode ser feita, né? Depois eu mostro no computador ali algumas das fotos que eu fiz. Só nesse chão que parece que não tem nada, a gente se apontar a câmera pra cá, né? E prestar bastante atenção nesses detalhes da natureza, a gente vai achar muitas coisas assim que são bem bonitas e bem diferentes, né, do que a gente conhece. Espera aí. Fiz uma fotografia dele aqui, deixa eu... E depois a gente vê como fica. Mas é só ver aqui assim, ó, dá pra ver que tem várias dessas, acho que é a casca de algum tipo de casca e folhas, que acaba dando esse contraluz e acaba ficando bonito, né? Bom, sei lá, né? Eu curto bastante esse tipo de coisa assim, da natureza, né? Então, pra mim isso é uma diversão bastante boa, assim, né? Eu fico bastante tempo, assim, se puder, dentro da natureza, porque pra mim isso faz bastante bem, né? E pra mim ajuda bastante, né? E dá pra ver que como fotografia, né, como lugar pra gente, sei lá, ter uma terapia também, assim, ficar praticando essa tal da mixan, né, que é o olho bom, ficar procurando cenas dentro de uma cena grande, onde eu posso ter muitas cenas pequenas, assim, dentro dessa cenona gigante, que às vezes pode ser bastante comum, né, e tudo, né? E sei lá, serve pra gente se distrair também, e serve pra gente treinar o nosso olho, assim, pra procurar detalhes bonitos que a natureza mostra, né? Ou se não for natural, assim, que sei lá, foi criado pelo homem, coisas assim, né? Mas esses detalhes que a gente pouco dá valor, assim, no nosso dia a dia ou na nossa vida até hoje, né? E sei lá, vamos ver se daqui pra frente assim ajuda a melhorar um pouco, né, essa nossa conservação do nosso planeta, né? Bom, os helicópteros não param, como dá pra ouvir, né, o tempo todo aqui, helicóptero. Mas agora também já tá chegando no final do dia e só tem um pouquinho de resto de sol agora, que daqui a pouco o sol já vai entrar bem atrás daquelas árvores muito grossas ali, né? Ainda dá para tirar algumas fotografias, que são as últimas aí agora do dia. Vou até fazer uma dessa aqui.
pra gente ver como é que fica depois. Aqui também tem algumas cenas ali na frente ali das folhas que acaba ficando bem bonito também. Eu gosto desses detalhes da natureza, assim, né, das folhas, como eu acho que eu já falei aqui. E com esse tipo de câmera aqui, esses SX50, SAP 520, coisas assim. Deixa eu ver, deixa eu tirar uma aqui. Acaba sendo bastante útil porque esse tipo de fotografia a gente não tinha antigamente, porque era só aquelas lentes caríssimas, né? E a gente não tinha chance de comprar esse tipo de câmera porque ninguém tinha dinheiro suficiente para aquilo, né? Deixa eu só procurar aqui que eu vou fazer mais uma foto aqui isso aqui eu já perdi, eu deixei de lado aqui achei. Aqui estão as fotos todas que eu fiz nesse dia. Eu fiquei quanto 1h30, 2 horas nesse lugar e acabei fazendo todas essas fotografias aqui, que dá pra ver bem, né, que na fotografia essa parte da sombra fica bem mais escura do que no vídeo, né? No vídeo acaba não escurecendo tanto assim, e outras vezes eu pego e dou um contraste maior também, né? Aqui são outras fotos que eu fiz também, tudo isso foi nesse mesmo dia, né? E normalmente cada uma das fotos eu faço umas 2, 3 fotos assim, só para ter certeza que eu deixei enquadrado, porque como eu uso essa lente 1200mm, então fica difícil de segurar ela, e ela, qualquer balançadinha que dá assim, ela balança bem assim, apesar dela ter como é que é o nome lá, o estabilizador de imagem, né? Mas mesmo assim acaba dando uma diferença grande. Aqui é aquela fotografia que eu fiz da aula, né? E tá desse jeito ainda aqui assim, mas porque isso aqui foi feito com a fotometragem do vídeo, né? E aí não fica tão legal assim, né? Dá pra mudar ainda. Deixa eu ver aqui. Aqui são as fotografias que eu fiz nesse dia, e aqui são as outras que eu fiz enquanto não estava gravando, enquanto eu estava já andando por lá. Eu já tinha gravado a aula e estava fotografando algumas outras coisas também. E dá pra ver, né, que eu fiquei só naquele espaço mesmo, que tinham alguns metros ali alguns metros, quanto uns 10, 15 metros de comprimento, de extensão naquela parte ali, por uns 7, 8 de largura, porque ele é um trilho ali, né, e tem a queda ali pro lado depois. E fiquei só nesse trecho, né, nesse horário eu fiz várias fotografias aqui que acho que ficaram bacanas, né, e tem várias que ficaram bem bonitas mesmo aqui, né? E acho que ficaram legais aqui. Isso depois vocês veem lá, podem comentar depois no vídeo também lá o que vocês acharam das fotografias, né? E sei lá, fica boa, né? Ali, esse tempo que a gente gasta com nós mesmos, assim, né? Porque isso é um tempo que eu gasto comigo, né? Assim, eu uso para fotografar, porque eu gosto de fotografar, porque eu gosto de registrar a nossa vida, a nossa natureza, né? O que acontece no meu dia a dia, né? E o que eu vejo assim na minha vizinhança, né? E isso me ajuda sei lá, a esparar a cabeça, a fazer outras coisas também. Eu acho que é uma parte importante assim também da nossa vida, assim, de termos uma atividade assim como hobby, né? Uma coisa para quem não trabalha com isso, que seja além do trabalho, né? Para mim, além de trabalho, é um hobby, né? Um hobby que eu sempre amei, né? E sempre gostei. E para mim, sempre fotografar foi uma coisa prazerosa, né? E continuo fazendo isso e acho que isso é muito bom. E é isso aí, pessoal. É assim que eu faço fotografia, é assim que eu saio para fotografar. E essa foi mais uma técnicazinha, assim, que é bom lembrar para vocês que é sempre bom aprender a usar bem o EV e a entender a luz, e a gente ainda vai falar mais sobre ela.
E é bom vocês começarem a entender bem o que é o EV e saber calcular ele direitinho, assim, de cabeça, sem nenhum problema, porque isso vai ser usado sempre na fotografia e não tem como escapar do EV, né? E é importante que vocês aprendam a usar ele. Aqui na aula 5 tem como fazer, né? E ainda tem outras aulas aí que também ensinam. Então, se puderem, vão tentando tentando aprender a usar o EV, que vai ser bastante útil para vocês. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui e até a próxima aula. Não esqueça de clicar no gostei, favoritar, compartilhar e comentar também. Obrigado e até a próxima aula.